Após acordo com o sindicato, os Correios pagam R$200 milhões em Vale Peru para funcionários. Esse nome foi escolhido já que o benefício está sendo depositado perto do Natal. Cada um dos cerca de 80 mil funcionários, trabalhadores, deve receber R$ 2.500 de bonificação divididos em duas parcelas. A primeira, de R$1.000, já foi paga na última sexta-feira e os outros R$ 1.500 devem ser depositados em janeiro. De acordo com a estatal, o Vale foi a melhor forma encontrada para conseguir fechar o acordo coletivo de trabalho e ter um impacto financeiro menor. Eu quero saber daqui quem é que teve um Vale Natal de R$ 2.500. R$2.500 os funcionários do Correio estão recebendo. Mas isso aí não foi uma invenção. Não foi uma invenção do presidente do Correio. Isso aí foi uma obrigação que ele teve que cumprir. E o problema não está no Vale Peru de duas parcelas de R$1.000 e poucos, não. O problema está no Vale Diretoria. Isso sim, Vale Presidência. Esse que está errado. Por quê? Porque colocaram na presidência e nas diretorias dos Correios gente que não tem a menor competência para exercer aquela função. Eu discordo, eu discordo absolutamente, Daqui a pouco é só a sua vez. Daqui a pouco. Porque são pessoas que não são preparadas, não têm carreira, não têm conhecimento do assunto e o resultado está aí. Vinha dando lucro, devia ter sido desestatizado, agora está dando um prejuízo gigantesco e agora até para desestatizar fica muito mais difícil. E quem vai pagar esse prejuízo são os próprios funcionários dos Correios, porque o Postales vai de embrulho nessa confusão e todos nós. Essa é a realidade. A palavra do Pacheco. Olha, esse acordo aí não foi inventado pela diretoria Convenção coletiva. Ou pelo presidente do Correio. Convenção coletiva. Isso é uma convenção coletiva. Por isso que eu disse, o problema não está no Vale Peru, está no Vale Diretoria. Agora eu vou falar o seguinte, a meu juízo, a minha opinião, a gestão dos Correios, desde o início do governo, do terceiro mandato do presidente Lula, os Correios, vamos lembrar que foi uma estatal que deu muito problema, aliás... exatamente, o problema lá da 470 nasceu no Correio. O Fabiano Silva Santos, presidente do Correio, tem feito uma administração, ao meu ver, exemplar, uma administração ética, proba. Ele tem trazido de volta o orgulho do brasileiro da instituição do Correio. O Correio é a única instituição brasileira, talvez a única instituição brasileira, que está em todas as cidades do país. O Correio ele é uma empresa que é fundamental para a união nacional. Você veja, por exemplo, na crise, e o Correio não pode ser privatizado, porque muitas cidades ele dá prejuízo. A cidade tem que ter Correio, mas é uma agência do Correio que não vai gerar lucro. Mas não pode ter monopólio, né? Não pode ter monopólio. Ela não tem que estar voltada necessariamente para o lucro, ela tem que estar voltada para atender a necessidade da população. O Correio teve um papel, para relembrar aqui para vocês, um papel fundamental do Correio foi nas enchentes do Rio Grande do Sul. Eu poderia aqui em São Paulo ir em qualquer agência do Correio, levar lá um alimento, levar lá uma roupa, e o Correio fazia isso chegar gratuitamente aos necessitados. Justamente porque não está visando o lucro. Do Rio Grande do Sul. Exatamente, porque não visa, é uma empresa que ela não visa o lucro. Claro que ela não pode dar prejuízos, isso tem que ser equalizado. Mas é uma empresa que, num primeiro momento, ela tem a obrigação de suprir a necessidade do povo brasileiro nessa integração necessária num país continental como o nosso. E essa competência que você está dizendo que eles estão conseguindo está se reproduzindo num prejuízo bilionário. 600 milhões no ano passado. A gente podia propor ao governo que nos desse um monopólio protegido por lei e a gente também abrir uma lojinha em 5 mil. É que o jogo da luz... O problema não é ser estatal, é ser monopólio, né? Podia ser farmácia, podia ser o que fosse, até de meia. É um monopólio, entre aspas, viu, Jesus? Pelo seguinte, você tem aí o FedEx, você tem... Não. Correspondência é
monopólio dos Correios. Inclusive, ele entrou com uma ação contra o governo americano e ganhou, porque só ele podia fazer o envio dos passaportes e demais correspondências que o consulado não usava. E o Correio, além disso, o Correio hoje, ele não tem só essa função de enviar correspondência. Você pode fazer o Correio presta uma série de serviços, de outros serviços. Você pode pagar contas, você usa o Correio como se fosse uma agência bancária. Não, mas ter monopólio protegido por lei e dar prejuízo inexplicável, a não ser por indecência da administração. Eu queria fazer uma observação. Essa atual presidência e direção do Correio, que eu reputo de muita competência, está sobre um ataque horroroso, totalmente desarrazoado e despropositado por parte do Centrão. O Centrão... Você vai olhar, você pode olhar, Coba, todo santo dia em jornais como a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, tem matéria criticando. Hoje, por exemplo, tem uma matéria na Folha de São Paulo, se não me engano hoje, dizendo que o Correio vai atrasar o 13º salário dos funcionários. É mentira. Já foi pago o 13º salário dos funcionários. Tá claro. Isso é plantado pelo Centrão. Tá claro como água. Quem vai atrasar isso por conta de um acordo também é a culpa pelo prejuízo dos Correios é do Centrão. Não tem nada a ver com a administração. Não, o Centrão não é isso, Diogo. Não é isso. Diogo, olha só. O Centrão está desvirtuando informações. Vamos organizar esse debate aqui. Você sabe que nesse ponto eu concordo que o Correio não deve ser uma empresa para dar lucro. Não deve ser a função dos Correios, até justamente porque, em Pachecão, até porque o Correio, como você está bem falando, tem uma função social importante, chegar onde ninguém que visa lucro chegaria. Né? Não colocaria lá uma unidade, uma filial, enfim. Qual é o município que não chega um refrigerante, um medicamento que não tem a farmácia? Isso é balela depende, que não querem chegar. Me diga um município que não chega o refrigerante. Tem banco que os bancos que não são públicos não vão. Tem cidade que só tem banco se for público. Por quê? Porque tá lá para dar prejuízo também. Tem cidade que não tem banco. Pensa em Rondônia, pensa no interior do Amazonas, pensa na Ilha de Marajó, pensa no Acre. Diga um município que não tem uma coisa básica, que não tem farinha, que não tem feijão. Deixa eu dar esse dado aqui só. Que não tem óleo, que não tem as coisas básicas, que não tem remédio. Me diga um único município o Correio não vende remédio. Pela iniciativa privada que não tem esses serviços. Me diga um só. Diogo, olha só, 2022, 770 milhões de prejuízo. 2022, 770 milhões de prejuízo. 2023, quase 600 milhões de prejuízo. Esse é o nosso Correio hoje. Então, baixou é isso? Tá baixando. Então tá bom, milhões. Então eu deveria pedir desculpas e dizer, não, continue. Agora, prejuízo que não seja trilionário. Aí que tá. Vamos deixar todo mundo falar. Aí que tá. Não falaram ver o seguinte. 600 milhões sem esses 200 aí de Vale Peru, hein? Isso é prejuízo ou isso é investimento? Isso é prejuízo ou isso é dinheiro que necessariamente tem que ser gasto para que esse serviço fundamental seja prestado? Eis a questão. Coba, e aí? Eu vou fazer um paralelo, não vou tomar posição, mas eu vou fazer um paralelo. A gente está discutindo aqui na cidade de São Paulo a desestatização do serviço funerário. E por que a gente está discutindo a desestatização do serviço funerário? Primeiro porque caiu a qualidade, mas principalmente porque as concessionárias que ganharam os lotes estão escondendo aquele velório social. O que é o velório social? É o velório onde a pessoa não paga nada, ela não tem condições de pagar, então a prefeitura custeia aquele velório. E essas concessionárias que, a rigor, deveriam fornecer esse velório, por razões óbvias, buscam o lucro, não estão indicando esta possibilidade. Óbvio, a concessionária que ganhou, ela visa lucro e faz parte do negócio, a gente tem que dar o ok para isso. Em segundo lugar, elas deveriam, e o pretexto da estatização foi melhorar o serviço, mas em terceiro lugar, elas deveriam cumprir as regras, porque ao fim e ao cabo são da iniciativa privada, mas cumprem um papel público e jamais devem esquecer isso. Fazendo um paralelo com a Sabesp, que a gente discutiu bastante aqui, e agora com os Correios, fossem estatizados
os Correios, que eles dariam lucro, isso é indiscutível. Mas esse papel social continuaria sendo cumprido? Esse papel social, por mais que previsto em lei, estaria à disposição da população? Vou citar os próprios exemplos aqui que o Pacheco deu de Roraima, do Acre, e seja da minha cidade, Porangaba, seja da onde for, porque o Diogo também, numa outra ponta, colocou, olha, a iniciativa privada faz, mas objetivando o lucro. E sob o ponto de vista social, que o Correio tem este papel social, eles manteriam ou não manteriam? Eu acho que não. Você sabe uma coisa, Priscila? Olha só como é interessante, né? Eu dei a notícia, o que é a cabeça do ser humano, o Diogo da Luz? Eu dei a notícia do ponto de vista do funcionário, pensando em ganhar 2,5 conto de vale Natal. A turma já foi pro negócio de o quem lucro, tá certo, os milhões, quem tá errado e tal. Eu tô só com a cabeça... Foi o Diogo que começou. 2.500, Foi o Diogo. Priscila, vem comigo aqui. Vale lembrar, eu disse que o Vale Peraí, Peru Diogão, não é peraí que nós estamos numa conversa mais nossa aqui, Priscila. Vamos na 3, eu e a Priscila aqui. Priscila, imagina um vale de 2.500 se não dá pra fazer um churrasco legal. Nossa, 2.500. E aí? Mas ele deve estar muito feliz. Isso, sabe o que é interessante? É pro cara que tá lá na agência dos Correios do interior do Rondônia, ganhando 2.500 pra fazer um churrasquinho. Não, e aí? Assim, com a família. Não, e eu acho que se tem a ver Eu com acho direitos. até que a Jovem Pan tem que mais dar uma acompanhada aí nas políticas de vale dos Correios. E melhorar. Acho que aí teremos um acordo, unanimidade aqui nessa roda. Vamos ter um acordo total aqui. Eu vou falar aqui uma coisa. Se é por convenção coletiva, esse direito é devido, né? Eu não acho que seria, obviamente, esse valor de uma vez só por uma questão ligada a dezembro, que é o mês. Então, acho que deve ser algo retroativo. Vocês me corrigem se eu estiver errado. É acordo então, coletivo. Aí virou essa quantia que eu acho que é justo, o trabalho dos Correios. Eu acho um trabalho bom, tá? Eu vou discordar, não sei se vocês falaram mal do trabalho. Eu não acho de todo ruim. Agora, o problema é que por mais que ele monopolize, né, e que o Jesus trouxe aqui a dívida que está atualmente, que segundo o Pacheco diminuiu, é bom a gente colocar... Deixa eu só completar um detalhezinho, que foram 5 anos de lucro antes desses 2 anos de prejuízo. Esse que é o detalhe. Piorou. Não, mas deixa eu só aqui... Os 2 anos de investimento. Não, então, deixa eu só complementar uma coisa. Inclusive, Koba, eles estavam sob o risco de privatização. Há ainda essa ideia de querer privatizar. E o presidente também trouxe aí, né, nas suas falas, acho que ele emitiu até um comunicado, e antigamente ele havia falado isso, anteriormente, de que não haveria mais contratação. Por quê? Porque era um jeito de enxugar, para poder tentar fazer, na verdade, um superávit que não existe, né, que é um déficit, e não trazendo contratação, e o que, né, ao meu ver, faz com que o serviço também caia, né? Porque se eu não tenho um funcionário a contento, as coisas atrasam e assim vai virando um bolo de neve, uma bola de neve, na verdade, e atrapalhando, inclusive, a ganhar. Porque as pessoas deixam de contratar aquele serviço, não estou falando aqueles de cartas, né, que são, como o Diogo aqui colocou, monopólio, mas os outros serviços as pessoas tendem a usar outros, né? Eu não vou dar nome de empresa, mas empresas X, Y, Z que também fazem entregas, por exemplo, deixando de arrecadar. Então, se eu não tenho funcionário, entende que vai virando um ciclo vicioso? Sim. Porque eu não contrato para poder não gastar. Aí eu não contrato, a pessoa deixa, porque ela precisa entregar aquela coisa num determinado período. Eu não tenho funcionários, inclusive eles fazem greve. E hoje está até acontecendo o concurso. Olha que coisa, né? Hoje acontece o concurso dos Correios e o presidente disse que não vai contratar. Então, fica meio esquisito isso, não? Eu queria só fazer uma observação que eu me lembrei agora. Os Correios, o Correio é uma empresa estatal. Sim. Empresa de Correios e Telégrafos, mas eu posso, ganhando uma concorrência, ser dono de uma agência do Correio. Então, é uma empresa pública, mas que ela tem uma abertura para o privado. Uma abertura para o investimento do capital privado. Nós devemos... Você tem agências do Correio, Diogo da Luz, como, por exemplo, a agência do Correio de um bairro como Santo Amaro. Um bairro que concentra mais ou menos 30% da população da capital. É uma agência de Correio que dá um lucro bárbaro. O Diogo da Luz está mudando a visão dele sobre o monopólio dos Correios. Se a gente tiver uma agência... Ela não é uma empresa puramente estatal. Se a gente tiver uma agência com monopólio ainda... É tudo o que eu queria.
tudo que eu queria. Mas não tem nada melhor você poder empreender assim, olha, você tem um monopólio. Todo o bairro de Santa Maura é garantido só para nós, por exemplo. Seria uma maravilha, mas é muito injusto com o usuário. Tanto é que eu não sou nem contra a existência dos Correios, sou contra o monopólio por lei. Não tem nenhum problema o monopólio natural. Se tiver competência para ser tão bom que vença toda a concorrência, ótimo. No dia que perder a concorrência, vai perder também o monopólio. O problema é o monopólio protegido por lei. E existem monopólios privados protegidos por lei que são igualmente péssimos. É o caso da distribuição de energia nas cidades de todo o Brasil. Quem mora na cidade de São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. Tem um outro monopólio bom que é o do cartório, hein? Esse aí é bom, hein? Nossa, esse é top. Só que é concorridíssimo. Tempo atrás era hereditário. Isso é absurdo, né? Mas hoje com os concursos... Mas é um concurso super concorrido. É o mais restrito aos bacharéis de direito. É o mais concorrido, mais difícil. Muito mais fácil. É muito mais fácil você passar num concurso para juiz, para promotor, para delegado, para defensor público, do que para tabelião. Exato. Koba, eu vou trazer aqui a questão do peru mesmo, né? Acho que não cabe a nós discutir o mérito do funcionário que está recebendo esse benefício, mas acho que um ponto que a gente tem que colocar é justamente a força que tem alguns sindicatos no Brasil. Então, evidentemente, o sindicato do Correio fazendo uma pressão dizendo que os Correios vão entrar em greve, imagine no final de ano o prejuízo que isso se dá, né? Então, a gente tem alguns sindicatos no Brasil que eles têm muita força e, evidentemente, com o seu serviço essencial. Vamos dar um exemplo aqui também, o sindicato do metrô no estado de São Paulo. Se a gente for pegar a quantidade de benefícios que esses colaboradores têm, novamente, né, não cabe o mérito de merecimento ou não, mas se a gente pegar a força que esses sindicatos tem em cima do presidente dessas companhias estatais, ela é muito grande, né? Agora, entrando no outro ponto da questão do Correio, na minha opinião, eu entendo que o Correio ele já teve uma função muito mais primordial ao Brasil. Hoje eu não enxergo mais assim. Quando o Correio foi fundado lá atrás, a grande questão dele era a comunicação. Era mandar uma carta para os rincões do país, você se comunicava, quem não tinha um telefone, que era algo muito caro, acabava se comunicando através de carta, né? Dos selos, tinha gente que colecionava selos. Eu ainda peguei um finalzinho disso, telegrama, né? Você mandava um telegrama. Hoje isso não existe mais. Com o avanço da tecnologia, o Correio perdeu, na minha concepção, o Correio perdeu muito a sua principal finalidade. Queria que o Correio parasse de me mandar boleto, isso sim. Né? Boleto a gente Você sabe que ainda tem lugar no Brasil que as pessoas se comunicam ainda por carta? Ainda tem porque a gente está em São Paulo. Aqui, neste momento, estamos na Avenida Paulista, em São Paulo. Ou seja, a gente está em um lugar que talvez nos dê uma impressão diferente a respeito do Brasil inteiro, né? A gente não tem 100% de conectividade, por exemplo, em relação à internet. Tem lugar no Brasil que não tem internet, que não chega, a não ser essas via satélite ainda, assim, quando está lá alguém das Forças Armadas, alguém que tenha esse sinal. Então, em alguns pontos, ainda há essa importância da comunicação via cartas. Veja que curioso isso que você trouxe. A internet está chegando em praticamente todos os rincões do Brasil e do mundo agora, por mãos privadas. Vejam que essa coisa de que só o Estado chega nos rincões é balela, é dar espaço. A gente tem muito mais celulares, muito mais internet nas casas das pessoas do que coleta de esgoto, que é simplesmente um cano de PVC ou até de barro para tirar o esgoto de lá. É isso que fica na mão do Estado, que o Estado não entrega. Eu concordo com você, mas vou jogar uma pimenta. A gente tem 84%, essa mão privada quer entrar no poder público. Só para dar o dado completo aqui, a gente tem 80%. Tem problema, seu ministro. Turma, tô falando. 84,3% de conectividade, 181 milhões de usuários de internet no Brasil. Ainda tem uma fatiazinha que não tem internet. Diogo. 80 milhões de pessoas. E uma fatiazona gigantesca de gente que não tem esgoto, coleta de esgoto na cidade, porque esse... O que é também uma barbaridade. Tire da mão do governo, dê na mão da iniciativa privada, que a coleta de esgoto vai chegar em todas as casas do Brasil. Mas na internet, a perspectiva de lei é essa mesmo. O Marco Civil da Internet diz que o fomento da internet é pela iniciativa privada.
A própria legislação coloca à disposição da livre iniciativa, da iniciativa privada, o fomento da internet. Mas já tem uma outra perspectiva. Não, veja, é mais importante que isso. A internet que está chegando nos rincões é uma internet que não estava sujeita a essas leis de fomento nem coisa nenhuma. É de que vem do exterior, que vem por satélite lá de cima, que ela estava fora. O que faz o controle estatal, mesmo quando entrega para a iniciativa privada através de concessão, é manter um controle rígido. Para você ter uma ideia, no mês passado que liberaram os últimos 156 municípios a terem direito a receber o 5G. Porque até então o Estado não dava o direito das empresas colocarem 5G nesses municípios. O Estado trava, inclusive, a iniciativa privada quando é por concessão.